Gostaria de convidar o nosso mensageiro dessa noite, líder master desbravador avançado, nosso querido PH. Mais uma vez nos prestigia com a sua presença aqui para falar a palavra do Senhor. Irmão, Deus se use. Muito bem, boa noite. Boa noite. Que todos possam continuar se sentindo bem na casa do nosso Deus. É uma alegria muito grande poder retornar aqui, poder falar da palavra de Deus para os nossos irmãos. E já para começarmos, abra sua Bíblia, livro de Juízes. Nós vamos estudar algumas coisinhas bem interessantes, mas em especial nós vamos ver por que nós precisamos de tudo isso aqui. Por que nós precisamos de um clube de desbravadores? O que um clube de desbravadores faz? Na essência, claro que a gente não vai detalhar tudo o que a gente faz, porque aí você teria que fazer parte e seria muito bom, inclusive, né? Mas nós vamos falar pelo menos um pouquinho. Por que o clube de desbravadores existe? Por que nós estamos aqui? Por que você está hoje assistindo este culto com esse monte de gente fantasiada, né? Coisa bonita. Então, Juízes capítulo 2, tá? Enquanto você encontra aí Juízes capítulo 2, o clube de desbravadores tem um objetivo muito específico. Nós trabalhamos com crianças de 10 a 15 anos, e talvez você já tenha escutado isso muitas e muitas vezes aqui, mas qual é o nosso trabalho? Por que a gente trabalha? Nós trabalhamos com dois tipos de crianças, muito específico, dois tipos de criança. O primeiro, você vai ver agora, Juízes capítulo 2, a partir do verso 8. Todos encontraram? Verso 8, amém? Fecha teus olhos mais uma vez, vamos conversar com o Papai do Céu. Oremos. Pai querido, nós estamos agora com a Tua palavra aberta e queremos te pedir que neste momento cale-se todo homem e somente o Senhor fale aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Juízes capítulo 2, verso 8, diz o seguinte, ó: faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. E o verso 10: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou. Uma característica muito interessante, olha aí, ó: não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Logo depois que morre Josué, depois de 110 anos de vida, depois de ter feito grandes coisas, invadiu Jericó, derrubou as muralhas, atravessou o rio Jordão, fez coisas magníficas, tudo sob a guarda e sob a proteção de Deus, agora morre. Todas aquelas pessoas que conheciam Josué, que viveram com Josué, que viram os milagres no deserto, que viram todos aqueles milagres, morrem também. E aí levanta uma geração. E essa geração que se levanta logo depois, eles tinham essa característica que é um pouco triste. Não conheciam a Deus, nem tampouco o que Deus tinha feito por Israel. Mas sabe o que nos deixa mais triste? Não é eles não conhecerem, mas porque esta geração eram os filhos da geração de Josué. Imagina você atravessar o rio Jordão, de um lado ao outro. Alguns, no caso de Josué e Caleb, haviam atravessado o Mar Vermelho, viram tantos milagres, mas guardaram para si. Não contaram para os seus filhos. Um dos problemas que a gente mais enfrenta quando nós falamos sobre clubes de desbravadores é trabalhar com crianças, juvenis, adolescentes que não fazem a menor ideia de quem é Deus. Nunca ouviram de seus pais, ou de seus familiares, ou de seus conhecidos, ou dos irmãos da igreja, quem é Deus. E agora, logo depois que Josué morre, que toda aquela geração morre, levanta-se uma geração que não faz a menor ideia de quem é Deus. E você pode estar se perguntando, mas como é que pode existir num tempo bíblico pessoas que não sabem quem é Deus? Tanto que Deus fazia. Olha o verso 11, vamos ver a continuação da história. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviam aos Baalins. Aquela geração, ela começa a se desvirtuar por não conhecer a Deus. Então, quando nós falamos sobre este ministério, sobre esse departamento, nós falamos de um grupo de pessoas que se reúne especificamente para ensinar para crianças quem é Deus. Porque hoje, como foi no tempo de Josué, logo depois de sua morte, existe uma geração que não sabe
quem é Deus. Existe uma geração de crianças, adolescentes, que está aí crescendo com os seus smartphones na mão, mas sem saber quem é Deus. E nós, às vezes, tem alguns pais que dizem, não, deixa ela crescer e ela vai decidir qual é a religião dela. Mas ensine, pelo menos mostre o caminho. Diga, filho, olha, esse aqui é o caminho, se você quiser ir por outros, à vontade, mas esse aqui é o caminho. O problema é que aquela geração sequer sabia o caminho, sequer sabia por onde andar. Mas essa daqui é uma geração, falamos de duas, né? Dê um pulinho para 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, também o capítulo 2, e agora o verso 12, tá? 1 Samuel capítulo 2, nós vamos ver o verso 12. Só passar algumas páginas, é o próximo livro, logo depois de Juízes. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 12, amém? Qual é o segundo tipo de crianças que nós encontramos? Diz o seguinte, ó, verso 12: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Esse segundo tipo de criança, até a gente pode dizer o seguinte, não, mas eu falei para o meu filho quem era Deus, eu contei, eu fazia culto em casa, eu mostrava sobre crianças, sobre as crianças que serviam a Deus, sobre tudo isso. Os filhos de Eli eram filhos do sacerdote, ou para nós hoje, eram os filhos do pastor. Eram as crianças que deveriam saber mais, eram as crianças que trabalhavam na casa do Senhor, mas a Bíblia dá uma característica para ela bem específica também. Ela diz assim, ó, não se importavam com Deus, conheciam, mas não se importavam. Hoje nós encontramos esse tipo de criança também na nossa igreja. Criança que está aqui sentada, que está assistindo os cultos, mas às vezes vem obrigada. Vem porque, tem que ir, né? O pai está... Então tem um tipo de criança bem específico, que não se importa, que simplesmente não está nem aí. Vai estar aqui, vai estar nos cultos, vai frequentar a igreja, até a idade que ela possa empinar o nariz, não, agora eu vou para o meu caminho. Os filhos de Eli, olha a continuação da história, verso 13, diz assim, ó, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o Senhor tomava para si. O sacerdote tomava para si, assim se fazia todo Israel que ia a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. E começava toda aquela bagunça dentro da igreja, tudo porque tinha um tipo específico de crianças, os filhos do sacerdote, que não se importavam com Deus, que não se importavam com as cerimônias que existiam ali dentro da casa do Senhor. Quando nós falamos sobre um departamento, um ministério, algo como esse que está dentro da casa do Senhor, não é somente para a gente acampar, para fazer esse tipo de coisa, mas é para ensinar para crianças que não conhecem a Deus e para crianças que não se importam com Deus, quem é esse Deus? Por que que nós servimos a esse Deus? Por que que nós estamos aqui? E muitas das vezes nós nos esquecemos que o nosso objetivo como clube e como igreja é preparar o caminho do Senhor. Preparar essas crianças para que elas estejam no caminho de Deus, para que elas tenham realmente ali um conhecimento sobre quem é Deus. Dá uma olhadinha no verso 18, ainda do capítulo 2 de 1 Samuel, diz assim, ó, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando o Senhor, seu marido, quando seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Elcana e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. É por isso que nós fazemos isso. É para que as nossas crianças, para que os nossos jovens, para que os nossos juvenis tenham o mesmo destino de Samuel. Não que estejam na igreja ali todos os dias sendo os pastores, não, mas que pelo menos estejam no caminho do Senhor. Estejam fazendo as atividades do Senhor, estejam conhecendo quem é o Senhor, sabendo quem é Deus. Nós não estamos aqui? Nós não queremos fazer exatamente a mesma coisa? Por que não ensinar para nossas crianças? Por que não falar para elas? Por que não mostrar para elas quem é esse Deus que nós já servimos? Nós temos uma cerimônia muito específica para mostrar para as nossas crianças como é servir a Deus.
E o que nos deixa mais feliz é quando essas crianças que já conheceram a Deus, que começaram a se importar com Deus, querem fazer parte ainda do clube para continuar fazendo isso. Eu quero convidar aqui em especial duas pessoas, que é a Sofia e o Davi. Eles são desbravadores aqui do nosso clube, participaram como CAC, né, como nós chamamos, e agora vão passar para a fase de branco, que é a fase da diretoria. Então, Sofia e Davi, por favor. Eu não sei se tem um fundo musical, alguma coisa bonita para eles entrarem também. Se não tiver, não tem problema, é bonito entrar na igreja. Então, a Sofia e o Davi, né, eles têm esse... Opa! Pessoal, podem ficar aqui à frente. Pode deixar baixo. Já foi embora, agora é a parte difícil. Nós temos dois tipos de crianças que vocês já foram também, talvez, e agora vocês vão cuidar delas. São crianças que não conhecem a Deus e talvez crianças que não se importam com Deus. E o trabalho de vocês agora, ao fazer parte da direção, vai ser cuidar exatamente dessas crianças. Nós não somos deuses, nós não somos anjos, nós erramos também, somos seres humanos, mas que seja o menor dos erros, seja o mínimo possível, para que as crianças que estiverem sob o cuidado de vocês possam conhecer o caminho até o céu. Ao fazer parte da direção agora, que vocês conheçam esses dois tipos de criança. Daqui a pouquinho a gente vai falar o que acontece com essas crianças, por que nós fazemos isso, até onde nós queremos levá-las. Mas antes de falar sobre isso, quero que vocês entendam justamente isso. Estão fazendo parte da direção, e ao fazer parte da direção, significa mostrar o caminho também. Um dia eu já fui desbravador, de 10 a 15 anos, né, sou desbravador ainda, e quando eu era de 10 a 15 anos, este jovem senhor era o nosso regional, né, e eu aprendi para estar aqui também, para poder fazer com que vocês aprendessem também e levem outras crianças. Daqui a pouco Jesus volta, a gente não sabe quanto tempo a gente vai conseguir fazer esse tipo de cerimônia, mas a ordem é que a gente faça até ele voltar. Então até ele voltar, a gente vai fazer isso. Então eu gostaria de chamar também os pais da Sofia, né, que estão aqui, se puderem vir aqui à frente também, os pais da Sofia, e nós vamos fazer essa troca de lenço. Vocês não estão deixando de ser desbravador para ser direção, vocês vão ser agora desbravadores da direção, e que isso possa ser algo muito importante. Não desistam dessa caminhada. O nosso destino, daqui a pouco a gente vai ver na palavra de Deus, o nosso destino é o céu. Podem ficar aqui à frente, próximos dele, e o nosso José Alves, o nosso diretor, estão autorizados agora a fazer a troca de lenço, certo? Este lenço CAC, eles usam somente enquanto tem de 10 a 15 anos, e agora eles trocam esse lenço e vão usar o lenço branco. Quando concluírem suas classes, quando fizerem a classe de líder também, eles vão trocar para esse lenço colorido, mas isso aí é um pouquinho mais na frente, daqui a pouquinho, né? Nos 18 anos. Mas agora, com 16 anos, eles fazem essa troca para fazer parte da direção. Agora serão nossos instrutores, nossos conselheiros, capelães, serão também instrutores de classe, serão secretários do clube, serão uma infinidade de coisas. Papai e mamãe, é difícil, né? Está crescendo, mas é uma boa causa. Eles agora vão cuidar dos filhos de outras pessoas. Então, como nós falamos, eles não deixam de ser desbravadores para ser da direção. É por isso que a cerimônia ela acontece dessa forma. Coloca-se primeiro o lenço branco, depois se tira o lenço CAC, demonstrando que o lenço branco, o CAC e o branco fazem parte da mesma cerimônia, da mesma atividade, apenas mudaram para uma nova fase.
E agora, nossos desbravadores, uma saudação e a Maranata, sejam bem-vindos à nossa direção e à nossa igreja. Uma salva de palmas para nossos amigos. Vamos fechar nossos olhos agora, você como está aí sentado e nós aqui, e vamos conversar com o Papai do Céu. Querido Deus, neste momento nós temos a Sofia e o Davi, que estão mudando um pouco as funções dentro do clube. Não deixam de ser desbravadores, mas agora são desbravadores da direção. E que o Senhor possa capacitá-los, orientá-los, para que cada menino ou menina que entrar em contato, tanto com a Sofia quanto com o Davi, que eles possam entrar em contato com o céu, e que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre de todo mal, e mesmo que eles venham a cair, que a tua mão poderosa possa levantá-los. É a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus, amém. Podem sentar, fiquem à vontade. E nós falamos sobre isso, nós conversamos sobre esse assunto, nós conhecemos meninos que não sabem quem é Deus, meninos que não se importam com Deus, e nós fazemos alguma coisa, levamos para algum lugar. Para onde? Zacarias, abra sua Bíblia, Zacarias capítulo 8, é o último verso que nós vamos ler esta noite. Zacarias capítulo 8, nós vamos ver o verso 4, tá certo? Então, lá no finalzinho do Antigo Testamento, teve um momento na vida de Zacarias, que ele teve o privilégio de ver a Sião restaurada. Ele teve o privilégio de ver o que é e o que será a Nova Jerusalém. E Zacarias, ao olhar para a Nova Jerusalém, ele deixou para a gente um pequeno vislumbre, né? Aqui por escrito, para que nós soubéssemos o que é isso, para onde estamos indo, o que a gente está fazendo. Zacarias capítulo 8, verso 4, amém? Diz assim o verso 4, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Zacarias teve o privilégio de olhar para o céu. Zacarias teve o privilégio de visualizar a Sião restaurada, a Nova Jerusalém. Zacarias teve a oportunidade de deixar por escrito isso para nós. E sabe o que é de mais importante nesta visão de Zacarias? É que ele viu os mais experientes, nós, os mais velhos, né? Se assim podemos dizer. Ele viu essas pessoas lá, sentadas nas praças de Jerusalém, venceram, conquistaram, chegaram lá. Mas ele não termina a visão e ele diz assim: eu vi meninos e meninas, eles encheram as praças de Jerusalém brincando. Esse é o céu. O céu é onde os mais velhos, os mais experientes, aqueles que têm uma caminhada de 50 anos na igreja, estarão lá. Mas que as crianças, talvez meses de igreja, talvez nunca entraram numa igreja, as crianças também estarão lá. A história continua ainda no verso 6, ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, se isso for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente, da terra do Ocidente, eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Nós trabalhamos, nós fazemos algo, nós temos esse ministério para isso. Nós somos chamados por Deus, somos instrumentos de Deus para isso, para que não somente os velhos e velhas estejam nas praças de Jerusalém, para que não somente aqueles que já estão há muitos anos na igreja estejam nas praças de Jerusalém, mas para que as crianças, seja a idade que for, estejam também nas praças de Jerusalém. Eu quero te fazer um convite. Eu não sei se você já conhece o que é o Clube dos Desbravadores, eu não sei se você já sabe quem são esses meninos e essas meninas, mas conheça, vá a fundo, tenha a oportunidade de saber quem eles são. Quero contar uma última história para a gente encerrar. Temos um louvor no final, né? Temos um louvor no final, e antes desse louvor quero contar uma história para você. Eu lembro que quando eu também usava CAC, nós tínhamos um clube bem bagunçado, sabe? Não porque o clube fosse desorganizado, mas porque os meninos eram um povo bem bagunceiro.
E nós sentávamos exatamente nesse canto. E nós ficávamos ali, quando o pregador ele ia pregar, ele pregava para esse lado, porque ele sabia que a gente ia ficar fazendo barulho. Era esse o tipo de gente que a gente tinha. E nós tínhamos um ancião na nossa igreja que ele nunca escondeu que ele odiava o Clube dos Desbravadores. Ele falava isso assim, de peito aberto, sem medo de ser feliz. Olha, eu não gosto de vocês. Ele falava isso muitas vezes. E nós temos uma função dentro do Clube dos Desbravadores que se chama capelão. O capelão é como se fosse o pastor do clube. Ele é o responsável pelas meditações, é o responsável pelas atividades espirituais. E o nosso capelão daquela época, ele teve que se ausentar, foi transferido do trabalho e foi para outra cidade, teve que sair do clube. E o diretor teve a brilhante ideia de chamar aquele ancião para ser o nosso capelão. É claro que a gente, na época, não tinha noção das coisas, e ele fez esse convite. E o ancião, ele disse, não tem nem condições de eu ser desbravador, isso é loucura, vocês são bagunceiros demais, vocês precisam de alguém para dar um jeito em vocês. E o diretor pegou só essa parte e disse, por que não é você essa pessoa? Para dar um jeito na gente. E aí ele se converteu, né? Disse, não, eu vou cuidar de vocês, eu vou ser o capelão do clube. E aí foi. Na primeira meditação dele, eu lembro que nós, já conhecedores de quem era aquela pessoa, né? Já tínhamos o medo, então quando ele entrou na sala do clube, nós já ficamos ali, comportadinhos, olhando para frente, morrendo de medo de levar um carão. E ele disse uma frase mais ou menos assim, olha, eu não gosto de vocês. Isso era uma meditação para desbravadores, um monte de criança. Eu não gosto de vocês. Eu estou aqui para dar um jeito em vocês. Calados estávamos, calados ficamos, continuamos. E o tempo foi passando. Eu lembro que nós tínhamos atividades que no sábado à tarde nós tínhamos que responder um questionário sobre como foi o culto pela manhã, quem foi o pregador, o tema que foi pregado, qual foi o verso usado. Então nós íamos para a igreja agora com aquela ânsia de olhar para o pregador e tirar tudo o que ele disser para quando fosse no sábado à tarde. Isso tudo era ele que fazia, esse capelão. E o clube começou a movimentar, começou a crescer, começou a se desenvolver. E aquelas crianças bagunceiras, nós bagunceiros, começamos a tomar jeito na vida, né? E esse mesmo capelão, esse mesmo ancião teve na mesma empresa, a mesma coisa, teve que sair. E eu lembro da sua última meditação. E na última meditação dele, ele disse assim, olha, eu não gostava de vocês, mas eu aprendi a amar vocês. E eu aprendi uma coisa, se tem algo que um desbravador não consegue fazer, ninguém mais consegue. E eu lembro que em todas as suas meditações desse período, ele ensinava algo para a gente, ele mostrava algo e nós crescemos muito. Quando nós falamos sobre Clube dos Desbravadores para uma igreja, nós falamos sobre um departamento que pode desenvolver crianças, a adultos e também a cidadãos celestiais. Quando nós olhamos para essa visão da Sião restaurada, não somente os velhos e velhas estando lá, mas também as crianças brincando nas praças de Jerusalém, isso mostra que nós não estamos fazendo algo em vão. Nós estamos trabalhando para levar crianças para o céu. E o convite que eu quero deixar para você bem claro é esse. Se você não gosta desse departamento, venha fazer parte, venha conhecer. Eu tenho certeza que o diretor não vai lhe expulsar do clube se você vier procurar um cargo. E você vai conhecer exatamente o poder que tem um clube de desbravadores na vida de uma criança. Tirá-las de onde quer que seja e colocá-las no céu. Que esse possa ser o seu desejo. Talvez você nem possa fazer parte, mas ore por essas crianças. Ore por esses juvenis. Ore pela Sofia e o Davi, que agora fazem parte da direção também. Ore pela direção deste clube, para que eles possam continuar sendo capacitados por Deus, continuar sendo orientados por Deus e que um dia eles estejam nas praças de Jerusalém também. Nós vamos ter um louvor agora, que você possa fazer desse louvor a sua oração. E logo no final nós vamos conversar com Deus novamente. São velhos e velhas, levando cada um na mão seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Que esse verso ele possa nos orientar, possa nos lembrar que o nosso objetivo não é somente levar os adultos para o céu, mas que as nossas crianças estejam lá também. Vamos fechar nossos olhos e vamos conversar com o Papai do Céu?
Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós sabemos que o Teu plano de salvação, ele se estende também até as nossas crianças. O Senhor mesmo disse que aquele que quisesse entrar no reino do céu deveria se tornar como uma criança. Então as crianças também têm um espaço dedicado a elas no Teu céu. E nós queremos, Senhor, ser instrumentos Teus para que este sonho, esta promessa possa se tornar realidade. Pai querido, nós queremos te pedir uma bênção muito especial sobre o Clube dos Desbravadores, para que o Senhor possa estar com cada um da direção deste clube, para que o Senhor possa capacitá-los, orientá-los, que o Senhor possa ensiná-los e, se caso algum deles venha a cair, que o Senhor mesmo possa levantá-los. Que nós, Senhor, como Tua igreja, possamos nos lembrar que o Clube de Desbravadores também é um instrumento de salvação, não somente para crianças, Pai, ele tem salvado também muitos dessa direção. Que o Senhor possa estar com cada um, que o Senhor possa abençoar a cada um, e que todos nós, Senhor, possamos estar juntos no céu, ou sejamos os velhos e velhas com um arrimo na mão, ou as crianças que estarão lá brincando, mas que estejamos no céu, Senhor. Essa é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.